Ok, boa tarde a todos. Estamos retomando aí do nosso intervalo de 15 minutos. Meu nome é Ricardo Machado, hoje é dia 23 de março de 2021. Estamos aqui no segundo tempo, né, na segunda aula dessa aula síncrona de hoje. Voltando do intervalo, estamos voltando do intervalo de 15 minutos, dessa aula síncrona do dia 26 de março de 2021. E vamos tratar agora dos sprinklers. Deixa eu abrir aqui, deixa eu publicar só o slide, só um momento. Sprinkler. Chega já para vocês aí a imagem. Pronto. Chuveiros automáticos. Sprinkler, se a gente traduzir, ele significa pulverizador ou aspersor. Mas assim, a gente pode usar um aspersor e um pulverizador para várias coisas. Por exemplo, para pulverizar tinta, para pulverizar água na irrigação da agricultura, né? Então, o Corpo de Bombeiros antigamente chamava de sprinkler, mas a norma mudou e agora chama de chuveiro automático. Então, o chuveiro automático é para eu fazer, claro, um sistema de proteção ativa automática, né, que vai apagar o incêndio sem a intervenção humana. Né? Esse carinha aqui. Tá? Então, como é que eu posso fazer funcionar isso? Né? Ele abrir a torneirinha e chover bem aonde tem incêndio. Quando a gente vê os filmes norte-americanos, aí, os filmes de Hollywood, tem um bem legal aí do Tom Cruise, minha mulher gosta muito bonito, Tom Cruise, e tem um filme lá do Missão Impossível que ele tá lá no prédio, acho que no prédio da CIA, ou da NSA, sei lá, e aí ele, para fugir, ele pega um negócio lá, toca fogo e bota no sprinkler, no sensor de fumaça, né? E aí dispara os sprinklers do prédio todo. E aí ele sai lá, vem um bombeiro, ele dá um tapa no bombeiro lá, rouba a roupa do bombeiro e foge vestido de bombeiro. Esse sistema dos americanos é o sistema que a gente chama de dilúvio. Como ele funciona? Ele está seco, a tubulação é seca, e lá eles preferem esse por causa do inverno, né? Porque no inverno congela a água dentro da tubulação. Então eles preferem fazer uma tubulação seca, e aí eu vou evitar que a água congele, claro, no reservatório de água. E aí, à medida que o sensor de fumaça liga, você liga a bomba e aí manda água para todo o prédio, né? Qual é o problema desse sistema? Eu tenho que fazer ele bem ramificado, porque senão não vai ter água suficiente. Eu vou jogar água em todo o prédio, em locais que nem estão pegando fogo. Então, esse sistema tem que ser direcionado por ramais e ter o acionamento, um chaveamento também automático, né, para mandar água só para o lugar certo. Aqui no Brasil, como a gente não tem esse problema do inverno rigoroso, de estar congelando a água dentro do cano, a gente usa o sistema úmido, que é o seguinte, a gente já tem a tubulação toda cheinha d'água. E aí eu não preciso um sensor de fumaça para acionar a bomba, eu vou usar o acionamento da bomba por queda de pressão. Mas aí o que faz abrir essa torneirinha? Abrir aqui o chuveirinho, né? É uma ampola que vai se romper quando chega numa determinada temperatura, lá 68 graus, 75 graus, aí depende do local onde eu vou instalar esse sprinkler. Né? Mesmo assim, pode ocorrer uma ruptura acidental, mas aí eu só vou molhar aquele setor onde rompeu aquele sprinkler. Então a gente usa esse, que é o sistema inundado, e não o de dilúvio, né? Não o sistema seco americano, mas o sistema inundado. Como é que eu sei que eu tenho que ter um sprinkler? Eu vou na norma, essa norma aqui é a IT01, classifico a minha edificação, se ela é residencial, comercial, se é industrial, se é escolar, se é de reunião de público, se é de hospedagem. E aí eu vou ter uma tabela para cada classe de edificação, aí está o caso aí, os sistemas de hospedagem, né, o B1 e o B2, hotéis, motéis, a parte hotéis e assemelhados aí, e um prédio dessa natureza, eu vou verificar aqui que só nem todos eles vão ter sprinkler, só vai ter o chuveiro automático, aqueles que têm altura
entre 23, deixa eu até dar um zoom, que está até ruim para mim ler aqui, só um momento. Entre 23 e 30 metros de altura, eu vou ter o sprinkler. Tem um xizinho ali, né? Certo? Mesma coisa nas escolas. A norma antiga pedia que toda escola tivesse sprinkler no corredor. Tá? E aí, alguns prédios, se vocês forem ali na Universidade Federal, vocês vão ver que alguns prédios novos, né, já são construídos com sprinkler no corredor. E agora a norma mudou e vai exigir, em algumas situações, em função da área ou em função da altura do prédio, o sprinkler para a escola, né? No nosso caso aqui, escola profissionalizante. Mas nem todos os nossos prédios vão precisar de sprinkler. Tá? Então tem que ir lá na IT01 para determinar isso, se precisa ou não. A norma da ABNT de chuveiros automáticos é essa aqui, tá? Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Aí tem aqui os requisitos. Automatic Sprinklers Fire Protection Systems. Tá? Tem ali o título no idioma secundário, ali, no inglês. Tá? Tem gente que usa o inglês como idioma primário para o professor parecer mais inteligente, né? Começa a falar em inglês. Né? Ok, então alguns termos técnicos são em inglês também, porque a gente ainda não tem tradução para eles. Né? E também não vamos menosprezar o inglês, né? O inglês é a segunda língua do mundo todo, né? Porque questão econômica mesmo. Já tem gente aprendendo a falar chinês por conta do desenvolvimento econômico da China, né? O mandarim. Mas hoje ainda dominam o inglês, né? Então eu vou usar isso e vou usar a IT, né? Do bombeiro, a IT 23. Lembra aí da NR 23? Então tem a IT 23 para o chuveiro automático. Vocês já devem ter visto aí na garagem de um supermercado, nas garagens de shopping, uma tubulação aparente assim no teto com vários chuveirinhos ali. Tá? E só um momento, um telemarketing tentando me vender cartão de crédito aqui. Não vou atender. Então, é possível a gente ver a tubulação aparente. Ou a gente pode ver ele embutido, né? Essa figura eu mostrei para vocês na aula de hidrantes também, só para mostrar. A figura da esquerda seriam as prumadas para hidrante, aqui numa edificação vertical, claro. Né? E a figura da direita seriam as linhas, né, as malhas para o sprinkler. Aí o sprinkler é no teto ou na parede. Tá? E nesse caso desse prédio aí, só se exigiu o sprinkler no corredor. Mas aí depende do tipo de prédio, posso exigir em algumas outras áreas, como por exemplo no shopping center, eu tenho que ter sprinkler em tudo. Tá? Dentro das lojas e tudo, não só nos corredores. Essa figura também mostrei na aula de bomba, lá na aula de hidrante, né? São as motobombas ali em cima. A motobomba da esquerda ali seria para os hidrantes e a outra da direita para o sprinkler. Nesse caso aí, como o reservatório é superior e eu já tenho a força da gravidade, eu não preciso da bomba jockey. A gente instala a bomba abaixo do nível da água do reservatório para ela ficar afogada, eu evitar esse problema de ar na bomba e também facilitar, melhorar a questão da cavitação, que seria aquela corrosão ali do rotor, e do sprinkler também, nesse caso aí precisou bomba nesse projeto, né? Esse é um corte vertical da edificação. Vocês devem ter aprendido esse desenho técnico aí com a professora Clarice, né? E ela, uma das disciplinas que ela ministra aí é de incêndio, né? Tem uma mosca me perturbando aqui, tô igual o King Kong. Deixa eu ver, eu acionei a minha câmera. Pronto, tá aqui minha câmera. Então, vamos avançar. No caso de um reservatório superior, não precisa de bomba jockey. Se esse reservatório for muito alto, não precisa nem de bomba, né? Mas é muito comum precisar de uma bomba. Se for um reservatório inferior, mesmo esquema do nosso amigo hidrante, vou ter que ter também uma bomba jockey para o sprinkler. O que muda é o acionamento simultâneo, tá? Na norma de sprinkler, ele pede acionamento de 4 sprinklers ao mesmo tempo. E o hidrante pede apenas os 2 menos favoráveis. Então aqui a gente vai pegar os 4 menos favoráveis, calcular a bomba para lançar água nesses 4. Se sair bem nesses 4, vai sair em todos, que eles já não são os menos favoráveis, os mais desfavoráveis, né? Então vou estar calculando isso. Então tem uma coluna principal. Então. E a gente usa assim ramais, né? Uma tubulação principal
e vai abrindo aí os ramais. Cada sprinkler, ele abre um raio de 2 metros, abre um círculo, né? De 2 metros. Então, a gente faz a distância desse sprinkler ser um pouco menor do que 2 metros, aí depende também um pouco da classe da edificação, mas normalmente se faz com um pouco menos de 4 metros, né? Porque os círculos têm que... Lembra daquela figurinha do para-raio, né? Os círculos têm que se entrelaçar para não ficar área sem cobertura, né? Esse vídeo tá como vídeo complementar lá na tarefa de vocês da semana que vem ainda, não publiquei ainda, é um ensaio de sprinkler. Você toca fogo essa edificação aí é feita para testar sprinkler, fumaça, né? Então você toca fogo ali e aí vê se o sprinkler está acionando ou não. E aqui temos alguns modelos, né? O pessoal chama esse acessório aí de bico de sprinkler. Tá? Se lembre que o sistema de sprinkler é composto por bomba, tubulação, válvulas e também aqui o bico de sprinkler. Tá? Esse é o acionador. Dependendo da cor da ampola, eu vou ter uma temperatura de acionamento. Então, esses dois aí, eles são para eu posicionar numa lateral do corredor. Por isso que ele tem ali embaixo um defletor que vai permitir direcionar o jato, não vai abrir circular, né? Uma parte circular, a outra parte vai bater nessa chapa, nessa aleta, né? Nesse defletor aí, e vai jogar em formato de leque, assim, para o corredor. E ele é para ser montado assim, esse caso aí, o da direita, né? Para ser montado nessa posição, virado para baixo. Esse da esquerda é a mesma coisa, só que ele é feito para ser montado de cabeça para cima. Ô, professor, e aí? Eu quero montar de um jeito ou de outro, como é que eu vou fazer? Depende aqui, tá? Se lembra que o ar quente sobe, então o sprinkler tem que estar sempre próximo ao teto. E nem sempre a gente consegue passar o tubo principal perto do teto, porque às vezes tem vigas estruturais do prédio. Então a tubulação principal acaba sendo mais baixa. E se eu botar o sprinkler virado para baixo, quer dizer, abaixo dessa tubulação, ele não vai ser acionado, porque o ar quente vai ficar em cima, né? Então vai demorar mais ele acionar. Tá? Então a gente sempre coloca o sprinkler próximo ao teto e às vezes a gente vai ter que botar ele virado para cima ou virado para baixo, de uma maneira central, preferencialmente central, mas às vezes eu preciso colocar ele numa lateral, próximo à parede, né? Ó, esse aqui um sprinkler que vai abrir central, circular, mas ele é para ser colocado nessa posição. Como é que eu sei a diferença? É por conta do defletor. Se tiver esses dentinhos aí, é porque ele é para ser montado nessa posição. Ó, esse aqui que não tem o dentinho é para ser montado nessa posição aí de cabeça para baixo. Tá? E esse aqui de cabeça para cima. Certo? A cor da ampola, já falei, né? Mas ela é definida pela temperatura de acionamento, aí é função do local da edificação onde eu coloco. Tem setores que já são bem quentes, tá? E não estão pegando fogo. Então, vou ter que usar uma ampola que vai romper numa temperatura maior. Caso aí de uma casa de caldeira, né? Uma casa de máquinas, onde eu tenha já uma temperatura naturalmente ali, né? E aí eu não vou querer que esse sprinkler esteja disparando sem ter fogo, né? Esse embutidozinho bonitinho aí num forrinho arquitetônico, né? Também é um circular e a tubulação está passando por dentro do forro. Tem uma briga dos engenheiros com os arquitetos, porque o engenheiro se orgulha muito do cálculo das estruturas, né? E aí ele quer que as pessoas vejam as estruturas. Eu mesmo acho maravilhoso. Eu fico olhando ali a estrutura, eu fico vendo as tensões dos vetores ali em cada barrinha, em cada cabo de aço, né? E aí diz que chega um arquiteto para embelezar um negócio, mete um forro e esconde toda essa obra de arte da estrutura, né, do prédio. E aí o pessoal às vezes fica com raiva do arquiteto. Mas assim, a estética também é importante. A estética também está voltada à função daquele prédio, né? Então tem essa importância. De qualquer maneira, se acima desse forro eu tiver algum combustível, eu tenho que ter também, e se o forro for combustível principalmente, eu tenho que ter outro sprinkler em cima do forro. É esse desenho aqui, ó. Eu vou ter a linha passando por cima do forro, escondidinha, como o arquiteto quer, né? Depende do arquiteto também, tem arquitetos que têm um estilo mais industrial, gostam de mostrar as tubulações ali, né? Depende do objetivo da edificação, tá? Não vamos aqui achar que o arquiteto é só para ficar embelezando as coisas, não. Sempre ali
a estética associada à função, tá? Não adianta ter um veículo que só se desloque, não tenha ruído, mas assim, que ele seja bonito e seja silencioso, seja econômico, tudo isso são requisitos de um produto. Numa edificação também vou ter requisitos. Tá? No templo do consumo, que é um shopping center, eu tenho que ter uma boa iluminação, um acolhimento, uma climatização, para que a pessoa queira estar ali dentro, né? Para cumprir a função do prédio, que é vender, né? Entretenimento e vendas ali. Então, aí o que eu faço? Faço a tubulação embutida e acima do forro, se tiver ali material combustível, ou se esse forro for combustível, eu tenho que botar outro sprinkler, próximo à laje, né? O teto, essa parte preta aí é a laje, esse preto escuro, né? E essa parte preta mais fininha ali é o forro. Né? Um forro, a gente chama de forro falso, né? Tem até uns forros de shopping, aqui no Rio Grande do Norte não vi nenhum shopping, que ele é tipo uma tela, assim, sabe? Então, quando você olha bem para cima, você vê as tubulações, mas quando você olha no ângulo, você não vê, parece que ele é contínuo, né? Tem uma malhazinha de grade, assim, normalmente são de alumínio, esses forros aí. Então, nesse caso, como a fumaça vai passar pelo forro, se for um forro de grade, o calor não vai se acumular abaixo dessa grade. Então, tem que ter o sensor lá em cima para disparar, né? E abaixo também o teu sprinkler ali. Tá? Se tiver aqui, ali está representando o teto, né? O teto de laje, e mostra que nessa situação aqui, ó, entre 25 e 150 milímetros abaixo da obstrução, que seriam as vigas, né, que estão sustentando essa laje, eu vou passar a minha tubulação e aí vou fazer o bico do sprinkler virado para cima, porque o calor vai se acumular lá em cima. E é esse calor que aciona o chuveiro automático. Tá? Nesse caso aqui, ó. Como é que eu vou conectar o chuveiro na tubulação? Aí tem várias maneiras, tá? Eu posso usar um T, posso usar esse tipo de conexão aí, ó, que é uma luva falsa, né? Você conecta por pressão e tem ali um anel de vedação. Posso usar soldagem e, claro, lá no bico do sprinkler sempre tem uma rosca para eu poder dar manutenção, trocar esse bico do sprinkler, né? Quando for necessário. Tá? E como é que eu vou fixar a tubulação? Já falando agora nesse sistema de suporte, né, do fornecimento de água. Tem algumas maneiras, mas é sempre bom a gente deixar um grau de liberdade nessa tubulação. Ela pode ser embutida também na parede, no teto, na laje, mas eu tenho que ter um determinado grau de liberdade por conta de dilatação, que é uma tubulação metálica, né? E também prever uma coisa chamada golpe de ariete, né? Que eu vou explicar já já depois desse slide aqui. Então, tem várias maneiras de eu fixar essa tubulação no teto, por exemplo, com braçadeiras, com estais, suportes, né? Posso usar a bucha com pistola de pólvora, né? Eu dou tiro no pino, lá no concreto, e aí parafuso uma haste nesse pino e coloco ali a minha tubulação. Pode ser uma cantoneira na parede que vai fixar essa tubulação, algumas maneiras, né? E dentro da tubulação, a gente tem aqui uma válvula de governo e alarme. Então, para que serve essa válvula? Primeiro, governar, né, é conduzir. A gente está vendo alguns problemas aí com os nossos governantes, que às vezes não conseguem realmente fazer a sua função, né, que é dar rumo para as coisas e também convencer a população a seguir esses rumos, né? Então, temos alguns problemas. Essa válvula não pode ter esse problema, não pode ter um problema ideológico, né? Ah, não sei se eu abro, só vou abrir se alguém do meu partido tiver um incêndio, né? Não, a bomba aqui não tem que ter esse problema, né? Então essa válvula serve para eu ter um ramal onde eu possa ter esse registrozinho azul ali, ó, para eu poder fechar o ramal e drenar esse ramal para fazer a manutenção naquele sprinkler daquele setor. Tá? E também quando tem fluxo de água por esse ramal aí, ela vai disparar o alarme. Esse alarme ali, ele é disparado com acionamento do sprinkler. É diferente do nosso alarme de incêndio lá, que tem um acionamento manual, ou um acionamento por detector de fumaça ou gás. Esse aqui aciona pelo deslocamento da água. Então tem ali um alarme tipo gongo, quando a água se desloca, ele vai bater um martelinho lá naquele gongo ali. Então essa é a VGA. Vocês andarem lá pelo Midway,
lá pelas garagens, vocês vão ver, eles pintam até uma partezinha dela de amarelo, escreve lá VGA1, VGA5, VGA9, válvula de governo e alarme. Vocês conhecerem os bombeiros civis lá, a gente normalmente fazia uma visita no Midway, eles se orgulham muito de mostrar, olha, veja só essa VGA, é a válvula de governo e alarme. Ele vai lá mostrar a válvula todo orgulhoso. Normalmente ela tem 2 manômetros aí para indicar a pressão antes e depois da válvula. Ela não permite também que a água volte, né? Ela tem um tampão ali para que o sistema esteja sempre pressurizado e ela não permite que a água retorne por gravidade, né, para o reservatório inferior. Ó, aqui também é outro modelo ali de gongo, número 1 ali é o gongo, acho que aqui eu fiz um negócio, isso, ó, número 1 é o gongo hidráulico, um alarme, né, hidráulico. Número 2 é o manômetro primário, que é o manômetro que está anterior à válvula, né. O número 3 é o manômetro secundário, o número 4 é uma válvula de gaveta, antes da válvula de gongo, que eu posso fechar para dar manutenção nesse ramal aí, por exemplo. E eu tenho uma válvula de globo de dreno, que é essa número 5 ali, pequenininha, está meio ruim de ver na imagem, mas ali eu tenho um dreno. Essa válvula tá sempre fechada. Quando eu quiser drenar aquele ramal, por exemplo, aquela garagem do terceiro andar do Midway, a gente fecha a válvula de gaveta e aí eu abro a válvula de dreno, vou jogar água ali pelo ralo e consigo esvaziar aquele ramal, por exemplo, para substituir lá um sprinkler, para tirar um vazamento que tenha lá. E o 6 é uma chave de fluxo, que é o que vai estar acionando lá no meu painel de alarme, painel da minha central de alarme, que algum sprinkler daquele andar ali, daquele ramal foi acionado. E tenho ainda uma válvula de esfera, o número 7, para eu poder despressurizar a parte posterior. Então, falando agora de tubulação, os acessórios que a gente usa são as válvulas, né? Essa daqui é a válvula que a gente prefere para os ramais principais, chama válvula de gaveta. No banheiro de vocês, normalmente quem mora em apartamento aí, ou quem mora em casa também, a gente tem um registro geral no banheiro, fica normalmente acima lá da privada, né, na entrada de água chuveira. É uma válvula de gaveta, tá? Ela tem que estar totalmente aberta, porque senão essa gavetinha que está entrando ali naquele chanfro, né, se ela não estiver totalmente aberta, ela vai dar uma perda de carga grande, uma perda de pressão e também vai corroer a gaveta. Então a gente deixa ela normalmente sempre toda aberta. E no momento de manutenção, a gente vem lá e fecha. E aí eu consigo estancar, né? Como se fosse uma comporta essa gaveta aí, para eu poder fazer a manutenção, trocar uma torneira, trocar lá uma coisa lá na caixa de descarga, no nosso caso aí do doméstico, né? No caso aí do sistema de incêndio, trocar um sprinkler, trocar uma válvula de algum hidrante, então uma válvula de gaveta. Essa válvula é só abre e fecha, tá? Quando eu preciso controlar a vazão, como a gente faz numa torneira ou no chuveiro da casa da gente, eu tenho que controlar a vazão, abrir um pouco mais, um pouco menos, aí a gente usa uma válvula de globo, que é essa daqui, ó. A pessoa às vezes vai estar com a torneira pingando, né? Vai lá na lojinha de material de construção, eu quero trocar a carrapeta, né? Vem uma borrachinha assim, é aquele anel de vedação, a borracha de vedação que se coloca ali no globo, aquela parte interna ali, ó, tem um Z assim, né? E os hidrantes nossos são válvulas de globo, tá? A gente vai botar lá na ponta da linha, porque ela tem uma perda de carga maior, então só posso no ponto de consumo, né? E no caso doméstico, o exemplo clássico é a torneira. E existe ainda, em alguns casos, aqui, essa válvula é do hidrante, né? Aquela parte ali onde está escrito Mocelin, né? Eu peguei a imagem desse fabricante aí, essa parte preta ali, é o tampão que eu consigo afastar, botar ele mais para frente ou mais para trás, girando o manípulo ali, a abertura, né, da válvula. Tá? No hidrante a gente já usa ela assim, chama válvula de globo angular. Essa da esquerda ali é uma válvula de globo linear. Essa daí é angular porque eu já tenho que fazer o meu esguicho, minha mangueira sair para baixo, né? Então a gente monta essa válvula angular e ali onde está a rosca você põe o engate da mangueira. Tá? Esse pretinho ali, essa setinha está mostrando, é a vedação. Ocorre quando a gente abre um hidrante, na aula de sprinkler, mas como eu estou falando de tubulação, vamos falar um pouquinho de hidrante também.
Quando eu abro, vai vir incrustação, lama, vem partícula de ferrugem. Aí quando eu vou fechar, isso fica na borchinha ali. E aí eu não fica pingando, né, o hidrante. Então, o que eu faço para solucionar isso? Abro de novo, fecho de novo, abro de novo, fecho de novo, até eu conseguir tirar essa incrustação ali do contato da borracha de vedação e conseguir vedar o meu registro. Como de incêndio a gente não usa todo dia isso, é normal ter incrustações. A gente usa lá a cada 6 meses, eu faço um teste de hidrante lá no campus, para já treinar a brigada de incêndio e também fazer as minhas aulas práticas aí do curso técnico, né? Mas mesmo assim, 6 meses é bastante tempo, né? Então dá essa incrustação. E existe a válvula de esfera, que a gente usa normalmente em algumas torneiras na casa da gente, torneira de jardim, ela só tem a posição abrir e fechar. Tá? Então a gente usa isso em drenos, na tubulação de incêndio, em algumas situações, tá? Aquelas inspeções de dreno de inspeção para manômetro. E para tubulação de gás também se usa a válvula de esfera. A gente vai estudar ainda isso, né? Essa bichinha aqui, ó, quando está assim na perpendicular, está fechada. Quando a haste está alinhada com a tubulação, está aberta. Só tem 2 posições, abre e fecha. É uma esfera com um furo, né? Então a esfera vai girar ali dentro da tubulação, como mostra essa figura aqui. E essa é a válvula de retenção, aquela válvula de fluxo unidirecional que a gente põe no pé da caixa d'água. Se lembre que o sprinkler também vai ter um hidrante de recalque. No caso, acabe a sua reserva de incêndio, o bombeiro engata o caminhão lá, na ponta, no hidrante de recalque, ou no recalque do próprio sistema de sprinkler, e manda a água de volta. Só essa boia aqui vai estar logo abaixo da caixa d'água, lá em cima, para evitar que a água vá encher a caixa d'água. A água tem que sair nos hidrantes ou nos sprinklers. Tá? A diferença é que o recalque do hidrante ele é subterrâneo, e o recalque do sprinkler é na parede. Você tem que ter um quadro pintado na parede, 60 centímetros por 60 centímetros, e escrever isso aí, recalque SPK, sprinkler. Tá? Um quadro vermelho com borda amarela. Tá? 15 centímetros de borda. E o quadro 60 centímetros. Eu sei que vocês estão olhando isso aí, estão se lembrando daquele quadrado lá do extintor de incêndio, né? Que em algumas situações a gente usa um quadrado. O do extintor, se for necessário, é 1 metro, tá? Também usa uma borda de 15. Mas lembrando que nem todo extintor vai precisar, só galpões, garagens, pátios de armazenamento, vai precisar desse quadrado vermelho justamente para evitar o bloqueio do extintor. E o sprinkler vai ser aqui a altura dessa tomada de recalque do sprinkler, ó, ele pode ficar até aparente assim, entre 60 centímetros e 1 metro na parede. Você conecta ali o caminhão do bombeiro. Tá? E aqui a gente tem uma válvula de fluxo unidirecional que me permite tirar o tampão e a água não voltar, né? Tá? Só que essa válvula de fluxo unidirecional ela é horizontal, né? Então esse hidrante, esse recalque não precisa, posso botar uma válvula de gaveta aí, mas ele não precisa porque ele tem a válvula de fluxo. Quando eu tirar o tampão dele, não vai sair água, porque a água só entra, não sai. Posso também instalar ele subterrâneo, não é proibido não. E aqui está ele simbolizado aí na parede, né? Posso ter uma válvula de manobra ali dentro, uma válvula de teste, de manobra. Nesse caso aqui, não é mais o spring, não é mais o hidrante de recalque, não. Isso aí é um ramal de teste. Como é que eu vou testar o sprinkler? Se está funcionando, se a bomba está ligando? Eu vou ter que tocar um isqueiro lá no sprinkler para ele estourar? Não, eu tenho um ramal com a válvula. Eu abro essa válvula, é como se tivesse arrebentado um sprinkler. É claro que eu vou jogar essa água num poço de infiltração, né, num sistema de drenagem, vou inundar o meu setor lá, e aí eu consigo ver se a bomba está entrando, a bomba do sprinkler está entrando, está funcionando. E aqui está um desenho em explosão, aqui em 3D, né, dos componentes do sprinkler. O que é o sprinkler? É um chuveiro com uma torneira automática. Tá? Como é essa torneira? Eu tenho uma ampola que vai se romper em determinada temperatura. Ela tem um líquido ali que se expande e rompe, ela é de vidro. Tá? E ela está travando essa peça de vedação ali, que tem um anel de vedação, o pessoal chama de O-ring, né?
anel de vedação, e aí a pressão da água vai cuspir fora essa peça de vedação e o anel também, e vai jogar água no difusor, que vai formar aquele efeito de chuveiro, aquele efeito de abertura, né? Ok, Marielle precisou sair, tudo bem? Estamos quase encerrando, gente, tá? As cores são essas, ó, para 57 graus. Normalmente a gente usa o laranja nas edificações de shopping, tá? Em algumas situações 68. Aí a norma vai definir direitinho isso aí. Em alguns não precisa, em alguns setores onde já é mais quente, posso usar uma ampola mais de maior temperatura. Ah, o 68 ali, o vermelho. Vermelho ou laranja. Sim, deixa eu parar a apresentação para eu voltar para a câmera para eu falar o que é o golpe de Ariete, que é um conceito interessante aí na mecânica dos fluidos, né? Você já deve ter visto algum filme aí, tipo Senhor dos Anéis, tipo Last King, esses filmes medievais de cerco, né? Então, o que seria um cerco? Você tá as pessoas dentro do castelo, né? Naquela idade medieval lá, a idade média aí, o tempo medieval ali, você tinha o castelo do Lorde, né? E ali você tinha os vassalos, as pessoas que viviam da agricultura e pagavam imposto para esse rei proteger eles, né? E você tinha uma espécie de governador regional ali, né? Aquele rei que tinha o seu castelo. E quando uma força estrangeira, às vezes de outro reino, um povo bárbaro, vinha lá para tomar aquele território, claro que eles tinham que matar o rei, né? E então o rei se recolhia para dentro do castelo e as pessoas também se recolhiam para dentro do castelo, aquelas muralhas davam ali uma proteção. Aí você jogava óleo quente, flecha, jogava pedra, jogava um monte de coisa lá nos bárbaros lá e os bárbaros ficavam esperando que acabasse a comida, né, para você morrer de fome ali dentro do castelo. Então tinha que ter um sistema de suprimentos também para aguentar ali um mês ou dois até chegar mandar um mensageiro, né? Mando ali um e-mail, uma mensagem de WhatsApp para algum rei amigo, mandar um exército para vir aqui defender o meu território, né? Porque o próximo pode ser o dele. E aí os povos que estão no ataque ali usam um mecanismo chamado ariete. Então o que é o ariete? É uma tora, vou fazer com a minha garrafa d'água aqui. É uma tora suspensa, como isso aqui, ó, num carro, né? Uma grande estrutura. E aí você vai lá e bate no portão do castelo, bota 10 homens aqui, bum, bum. E aí eles faziam aqui, ariete significa martelo, né? Aqui botava até uma cabeça de unicórnio aqui, de 2 chifres bem grandes aqui. E aí os caras estão jogando flecha e óleo quente em cima de mim aqui, né? Então tem um telhado nesse negócio para evitar de eu levar flechada, né? Joga óleo quente, depois joga uma flecha de fogo, para tocar fogo. Aí, quando morria os soldados, a gente mandava mais um soldado com escudo na cabeça para ir lá tocar o ariete. Esse é o golpe de ariete. E como é que é isso na hidráulica? Quando eu tenho uma diferença brusca de pressão, uma onda de pressão que se propaga, isso é proporcionado pela velocidade do fluido no cano, pelo acionamento da bomba, que é uma coisa sempre que não é gradual, né? Eu tenho um golpe que se propaga pela tubulação toda. Então, eu tenho que proteger, essa minha tubulação tem que ser projetada para ter um grau de liberdade, para ela não se arrebentar toda, porque um golpe de ariete chega a arrancar o tubo da parede, né? Estoura as conexões. Então tem que ter um cuidado e limitar essa velocidade também da água dentro da tubulação para eu ter menos vibrações, que isso também vai afrouxar toda a fixação da tubulação e prevenir sempre esse golpe aí de ariete. Tá? E eu protejo a minha bomba e toda a minha tubulação. Tá? Ok, gente, por hoje é isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem conversar alguma coisa, bote alguma coisa no chat aí, dê um oi, fale alguma coisa aí para o professor só ver se vocês estão vivos. Podemos encerrar? Todo mundo assinou a frequência? Ok, estamos respondendo aqui Tá vivo ali, Jéssica, Laiane, Ana Clara. Estão se manifestando aí no chat, né? Ok. Então tá, gente. Vou encerrar aqui. Daqui a pouco se der, ainda hoje eu coloco essa gravação aí no Google Sala de Aula. Vão lá fazendo as atividades, tá? Não deixe acumular. Senão depois, no dia do juízo final, o São Pedro puxa lá a lista e diz, ó, você não está na lista, não fez a atividade do professor Ricardo, pega ali o elevador vermelho e desce para o inferno já.
Então, calma, fica aí com a lista feita, com tudo em dia. O dia do juízo final não é o dia que vocês vão morrer, não. É o dia que acaba a disciplina, tá? Mesmo assim, a gente ainda tem um prazinho, tem segunda época, tem a choradeirazinha, mas se lembre que o professor também é limitado pelos prazos aí do nosso sistema SUAP, né? O Sistema Unificado de Administração Pública. E quando fecha o SUAP, eu não consigo mais lançar as notas de vocês. Então, preciso. Vai ter um dia que a gente vai ter que encerrar a disciplina. Façam as tarefas, tá? Valeu, então. Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção.